Bom, nós estamos no Salão Paroquial aqui de São Miguel do Oeste, na manhã deste sábado, onde ocorre uma palestra com a doutora Jane Berwanger, especialista na área previdenciária. A reforma da Previdência é um dos assuntos que vem sendo debatido há um bom tempo, tem levantado diversas polêmicas. Este é o momento ainda mais quente por questão da votação também. E a Jane hoje está aqui para esclarecer algumas dúvidas também para a população de uma forma geral, a convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas é claro que a reforma ela não abrange somente os agricultores, mas a população, o trabalhador de uma forma geral. Jane, há sempre, ou desde que se apresentou o projeto, houve muitas discussões, está acontecendo muitas discussões em torno disso. E eu lhe faço a pergunta de que a maioria já deve ter lhe feito. A reforma da Previdência, ela resolve a questão previdenciária hoje? Projeto como está? Seja bem-vindo a São Miguel do Oeste. Bom dia a todos. A reforma da Previdência é possível e até numa certa medida ela é necessária. Mas colocar nas costas da Previdência a responsabilidade pelos gastos públicos em geral é um equívoco. Hoje, conforme o orçamento realizado do governo em 2018, a Previdência é responsável por 24%, mas a dívida pública é responsável por 40%. Eu penso que se está se buscando, se exigindo da sociedade, de todas as pessoas, um sacrifício muito grande que é abrir mão de direitos, deveria se discutir isso mais e se colocar à mesa essa questão também. E não apenas colocar sob a responsabilidade da Previdência toda essa questão da dívida do Estado. Então, cito como exemplo o Rio Grande do Sul, que em 2010, se não me engano, uns anos atrás, colocou um limite no orçamento do Estado para pagar precatórios, 1,5%. Passou disso, vai ficar para o ano seguinte. Não estou dizendo que se deva dar um calote, mas discutir o assunto. Será que se limitasse em 30%, se fizesse uma auditoria na dívida, como foi feito no Equador, que reduziu 70% da dívida? Então, essas questões precisam ser mais discutidas e não ir pelo caminho mais simples, que é afetar justamente toda a população. Bom, nessa linha, o que a gente entende e também já se ouviu falar muito é em relação da sonegação desse repasse do valor relacionado à Previdência. A gente ouve e tem acompanhado grandes empresas que devem à Previdência. Daria para se afirmar que se esse dinheiro entrasse no caixa específico da Previdência Social, talvez essa reforma ela devesse acontecer sim, mas com menos intensidade do que está se prevendo? Sim, esse é um dos pontos, que é as dívidas das empresas para com a Previdência, mas quem mais, e isso é importante também, essa dívida atualizada daria mais de 1 trilhão, mas também o próprio governo é o maior ladrão da Previdência. Ao longo da história, foi o que mais desviou dinheiro. Os governos, ao longo da história, sempre desviaram dinheiro da Previdência. Há 2, 3 anos não estão desviando porque não conseguem. Não tem mais. Não tem mais. Mas até 3 anos atrás, a desvinculação das receitas da União tirava dinheiro da Seguridade Social e desviava para outras áreas. Então, se o próprio governo parasse de roubar, digamos assim, a Previdência, já seria também um grande avanço. Porque hoje se faltam recursos para a saúde, também que é do sistema de Seguridade Social, é porque os governos desviaram dinheiro para outras áreas. Então, aqui também seria um ponto-chave. Mesmo assim, entendemos que é possível a reforma. Só que quando o governo fala em fim de privilégios, e usa muito como exemplo um juiz federal que ganha 35 mil, essa não é a regra. Os servidores públicos que ganham 35 mil são muito poucos. O servidor público, e aí o governo joga, os servidores públicos são os marajás, né? Coloca Sim. Como se fosse. Só que hoje, se a gente pensar servidor público aqui em São Miguel do Oeste, nós temos policial, nós temos a enfermeira do posto de saúde, professores, enfim, que são pessoas que não ganham 35 mil, né? Então, a grande massa mesmo afetada é o regime geral e é a sociedade. Apenas 12% é servidor público, então 87% é a população em geral.
A mudança, o projeto da mudança prevê alterações aparentemente também mínima nesses grandes salários, como tanto se fala, e uma grande mudança, especialmente para o trabalhador. E é justamente por isso que você está aqui hoje, para trazer alguns esclarecimentos sobre isso, porque a população ainda tem muita dúvida. As informações que são jogadas, tanto a nível nacional, pelas mídias nacionais, ou mesmo a informação que chega até o trabalhador, ela é muito vaga. Então, por isso que essa opinião técnica é muito importante. Hoje, qual a maior preocupação que dá para se dizer nesse projeto que está em análise nesse momento? É difícil porque é muita coisa, né? Então é muita mudança, mas eu tenho falado que a maior preocupação é a capitalização. Se o governo diz hoje que a Previdência Social é deficitária, no momento em que instituir a capitalização, que alguém vai ter lucro disso, obviamente que vai ser mais deficitário. E o modelo citado como exemplo pelo ministro Paulo Guedes para trazer para cá é o Chile. Eu estive no Chile em dezembro passado, justamente para pesquisar e investigar sobre o sistema de capitalização. Participei de um evento lá, onde tinha diversas entidades, e nesse evento todas as pessoas falaram mal do sistema de capitalização. Mas como eu sou professora, pesquisadora, eu quis ouvir o outro lado, que era o lado do próprio governo. Então, marquei uma reunião com técnicos da Previdência Social do Chile para saber como funciona. E foram os que mais falaram mal do sistema. Ou seja, ninguém fala bem do sistema. E a coisa é tão unânime que não deu certo que, nas últimas eleições, em que estavam em disputa um projeto de esquerda e um projeto de direita, a ex-presidente Michelle Bachelet e o atual presidente Sebastião Pinheira, ambos tinham consenso de mexer no sistema de capitalização. Por quê? Porque, segundo dados do próprio governo, 79% dos benefícios são inferiores ao salário mínimo, 44% são inferiores à linha da pobreza, 60% da população chilena não alcança nada, nem o mínimo, nem o básico, e nenhum trabalhador se aposenta com mais do que 30% do que ganhava na ativa. Esse é o teto. Se ele ganhava 5 mil, ele vai se aposentar com 1.500. É o máximo. Nós temos hoje, no padrão atual da Previdência, que aquele que ganha somente um salário mínimo, ele está vinculado ao salário mínimo. O salário mínimo aumenta, ele tem um aumento, não é muito, mas obviamente tem sempre esse reajuste. Com essa mudança, você acredita que também é outra questão que se fala, é de desvincular a Previdência da Constituição. Isso pode ser um caminho para estar privatizando a Seguridade Social do país? Sim, uma das principais propostas dessa reforma é tirar tudo da Constituição. Remete tudo para a lei complementar. Na prática, significa o seguinte: hoje, 308 votos são necessários para aprovar uma emenda. Serão necessários 257. 51 deputados a menos terão poder. Milhões de pessoas que votaram nesses deputados, ainda que não tenham votado diretamente, no momento que você vota num deputado, ele não se elege, aquele voto compôs a legenda para eleger outro deputado. Então, são milhões de votos que serão desconsiderados. Mas o governo usou a seguinte estratégia, na minha avaliação: remete para a lei complementar, tira da Constituição, implanta a capitalização, menos pessoas vão contribuir para a Previdência, daqui a 3, 4 anos outra reforma será necessária, porque o déficit vai aumentar. Vai aumentar por quê? Porque está sangrando o sistema de Previdência Social e indo dinheiro para a capitalização. Então é uma coisa lógica, se hoje é deficitário, com a capitalização vai ser mais ainda, porque os trabalhadores que vão entrar não vão mais contribuir para a Previdência Social. Então esse dinheiro vai fazer falta ali e está indo para a capitalização. Em todos os países que fizeram capitalização parcial ou integralmente, nos primeiros 20 anos aumenta o custo da Previdência. Então, como que o governo está querendo diminuir o custo da Previdência, implantando a capitalização, sangrando a própria Previdência? Então, para mim, esse é um ponto extremamente contraditório dessa reforma. Resumindo, aqueles que estão recebendo vão continuar recebendo da Previdência. No entanto, não vai ter mais ninguém
pondo dinheiro nesse caixa. Exatamente, aí se corre o risco da desvinculação, do corte de benefícios, enfim, mas é uma coisa plantada agora pelo governo para poder, daqui a poucos anos, dizer, olha só, nós vamos ter que mexer em quem está recebendo. Por quê? Porque ele mesmo fez esse movimento de sangrar o dinheiro da Previdência. E aí nós podemos ter benefícios inferiores ao salário mínimo ou desvinculados. O governo também, paralelamente, cogita ali de não ter reajuste. E esse é um ponto que afeta fortemente a economia. Se a gente pensar, por exemplo, no impacto da Previdência nos municípios, é 5% de aumento que não teria. Então, esse impacto vai acontecer em todos os lugares e para os já aposentados. Às vezes o aposentado diz, mas não tenho nada a ver com isso. Tem sim, vai ser afetado também. Municípios menores aqui do extremo oeste de Santa Catarina mesmo, a aposentadoria é que movimenta boa parte da economia da cidade. Então, quando você deixa de investir no comércio, gastar no comércio, isso para de girar e o problema é muito maior e é de todos. Agora, você acredita que, diante de tanta polêmica, de tantos pontos ainda a serem ajustados, ela passa, ela será aprovada do jeito que está? É muito difícil a gente dizer isso porque o cenário político ele muda dia a dia. Pequenos detalhes podem fazer diferença. O que eu tenho percebido é assim, enquanto o governo não acenou para os deputados com verbas, ele não conseguiu evoluir. No momento em que ele fez a velha política toma lá e dá cá, ele está conseguindo evoluir. Então, o que move boa parte do Congresso Nacional não é o conteúdo técnico, não é tudo isso que eu estou falando, e sim é quanto eu vou ganhar com isso, quantas emendas eu vou ganhar com isso, quantos milhões eu vou poder gastar, como é que eu vou poder utilizar esse dinheiro. Então, infelizmente, esse é o caminho. Qual a peça-chave para fazer força para que essas mudanças elas aconteçam, mas aconteçam de forma favorável a todos os cidadãos? A única moeda que tem como contrapor essa política do toma lá da cá é o eleitor. Na ocasião da outra proposta da reforma do governo Temer, eu fui muitas vezes a Brasília, 40 vezes mais ou menos, para discutir com deputados, fazer pressão, enfim. E o que funcionava é a gente chegar para o deputado e dizer, olha só, eu tenho uma moção de repúdio ou uma manifestação da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste dizendo tal coisa. Então tá, aí a gente conseguia ser ouvido. Então, quem tem voz é quem tem voto. É a única moeda que funciona. Então, se alguém pensa como eu e acha que essa reforma desse jeito é muito dura, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pressionar o deputado, conversar com o vereador, com o prefeito do seu município, enfim, é um movimento político mesmo que tem que ser feito. Informações a gente tem muitas. Vou trazer aqui hoje muitas informações, muitos pontos a serem considerados, estudos que a gente fez. A gente, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, nós temos um grupo de estudiosos, de professores. Eu fui a vários países conhecer o sistema para ver como funciona. E a gente faz isso porque gosta da Previdência. Não ganha para isso. Ninguém ganha nada para isso. Toda a equipe do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário trabalha gratuitamente com essas atividades, estudos, de pesquisa, enfim, trabalha gratuitamente. Quando a gente vai para o Congresso Nacional para conversar com deputados, estarei lá na Câmara, na Comissão de Agricultura, dia 23 próximo, é com dinheiro do bolso. Eu que pago a passagem, enfim, a gente vai realmente porque gosta, porque precisa alguém fazer alguma coisa. Mas a gente precisa do suporte político da população. Bom, para a gente fechar, tendo em vista que esse movimento de hoje, essa palestra de hoje foi convocada, trazida para cá, trouxeram para São Miguel do Oeste através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa é uma questão que tem preocupado bastante também, que são os agricultores. E a mudança é bastante grande, principalmente no que diz respeito à idade. Então, para os trabalhadores rurais, tem duas mudanças muito grandes. Uma é uma contribuição mínima anual sobre a produção, quer dizer, se a pessoa não, o que ela contribuiu não somou R$600, ela tem que complementar, o que talvez para essa região do país não seja tão grave. Embora nós temos sempre dentro de cada município pessoas que não têm essa condição, mas não é o mais grave. Agora, é inexplicável propor uma aposentadoria por idade para a mulher trabalhadora rural aos 60 anos, se no meio urbano propõe 3 anos de diferença.
é inexplicável. Nem é ofensivo às mulheres trabalhadoras rurais, porque as mulheres do campo elas trabalham mais do que as mulheres da cidade. Se no meio urbano nós já tivemos uma evolução em termos de igualdade de condições em casa, de o homem participar do trabalho doméstico, enfim, no meio rural não. Ainda predomina o trabalho da mulher, né? Então, é inexplicável uma proposta de 60 anos de idade para as mulheres no meio rural. No mínimo deveria ser 3 anos de diferença também, mas eu acho até que deveria manter os 5 anos de diferença. O pior não é isso. O pior é a capitalização, é a privatização da Previdência que atinge a todos. Esse é o pior. Essa é a pior coisa para todos os trabalhadores urbanos, rurais, servidores públicos, todos eles são afetados pela capitalização futuramente, se isso for aprovado. Bom, Jane, importante esses esclarecimentos. Eu acho que abre muito o horizonte das pessoas que podem ter acesso a esse nosso bate-papo, a palestra também. Eu acho que é muito importante trazer essas informações, parabenizá-la por essa iniciativa de se doar para aprender mais e poder compartilhar isso. Eu acho que a população está vivendo um momento muito tenso, especialmente no que diz respeito a isso. E, claro, a resposta, fica aqui o reforço, a resposta é você que tem o título de eleitor que pode fazer. Esperamos que faça. Sim, é o que a gente espera, porque na técnica a gente se garante, né? A gente estuda, tem números, tem dados e realmente assim nós temos uma equipe extremamente dedicada. A gente passa noites e noites viajando enfim, para poder trazer a informação, buscar o conhecimento, mas o que vale mesmo é o eleitor. Então precisamos do eleitor. Obrigado. Disponha sempre.